Fala pessoal, beleza? Aqui é o Denis da Manual Brasil, passando esse vídeo que é um compilado rápido de alguns principais lances aqui de análise de conduta disciplinar aqui do Forfan que aconteceu no dia 16 de julho, junto ao Manual Brasil. Então, gostaria de deixar aqui como exemplos de conduta para que todos possam refletir, aprender e se preparar aí para o clube de pilotos que vem aí na sequência. Beleza, pessoal? Vamos nessa! Ó que bacana que foi a largada aqui, ó. Acompanha comigo. Foi muito bonita essa largada, cara. Pra um primeiro evento, um for fun, onde a galera ainda tá se adaptando, muitos aqui estão correndo GT3 pela primeira vez. Pô, essa organização aqui da largada foi excepcional. Agora vamos ver como é que foi a T1. Então aí o líder acelera, né? Os carros já, cada um assume o seu traçado. Notem como teve uma prudência do pessoal, cada um assumindo o seu traçado. Quem tá por dentro foi por dentro, quem tá por fora continuou indo por fora. Cara, foi uma largada excelente, tá? Esse é um caso onde fica bem nítido aqui pra mim um pouco da inexperiência, de imperícia, tá? O Rodrigo tá em disputa aqui, ele tá sofrendo pressão do Pazelli. Então, o Pazelli, ele tá a uma distância em que, claramente, ele não tem condições de atacar. O ponto de frenagem já tá aqui, ó, é a placa 2. Então, o Pazelli nessa situação, eu conhecendo a conduta do Pazelli, mas poderia ser qualquer outro piloto, nenhum tem condições de atacar aqui por dentro, aqui, chegando na zona de frenagem nessa situação aqui, tá? Então, ó, o Rodrigo, ele pode ter a segurança que ele não vai ser atacado nesse momento, tá? Mas ele não teve, ele se desesperou. Vocês vão notar que ele já deveria estar frenando aqui nesse momento. E ele não está. Ele vai estender a frenagem aqui, ó, quase até a placa 1. E à frente tem o Pedro Aragão fazendo a corrida dele safe, tranquilo, né? E de repente, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, ó. Nossa, ele freou muito em cima. Ele freou, assim, lá para o Deus me livre. Passou do Deus me livre, né? Então, esse é o tipo de situação de pura imperícia. Ele tava com medo de ser atacado, numa situação onde não era um perigo para ele, não tinha condições dele ser atacado ali, e ele cedeu à pressão do Pazelli, causando um erro, né, que prejudicou bastante a corrida do Pedro aqui, tá? Repito, nesse caso, o Pedro teria o direito de protestar e o Rodrigo certamente levaria uma punição aí pesada, né, por ter estragado, por ter prejudicado o resultado aí do piloto à frente. Olhem esse caso aqui, ó, do que não é admissível, tá? Nós temos aqui o João Vitor, ele tem uma disputa à frente aqui, o carro verde é o Ítalo, o amarelo é o João Taboraí. Então o João Vitor ele vem, note que ele avança muito a zona de frenagem, acaba perdendo ponto de frenagem e atinge o carro do Ítalo. Então, obviamente o João errou, tá? O João, numa situação dessa de campeonato, ele certamente sofreria um protesto por parte do Ítalo, e eu adianto que certamente ele seria punido também, tá? Isso acontece sempre, acontece em todas as corridas, apesar de merecer aqui um tratamento, né? De merecer uma penalidade. Beleza, a corrida avança. A corrida avança. O Ítalo aqui completamente prejudicado, né? Notem que ele vem conduzindo o carro. E aí é que vem o problema, tá? Aí é que nós caímos aqui no antidesportivo, né? Notem que o Ítalo sai completamente do traçado da pista em direção a outro piloto, né? O nome disso é retaliação, né? É retaliação. Então ele tenta uma primeira vez, não consegue, né? E aí na segunda ele consegue. Então o Ítalo, devido a essa atitude, ele tá banido da liga, tá? Isso aqui é uma atitude inadmissível, né, antidesportiva, e o nosso discurso de que o clube de pilotos, a Liga Manual Brasil, ela é um lugar de conduta e disciplina, está isso à frente da competição, isso não é só discurso, não é da boca para fora, eu vou aplicar isso. Então o Ítalo tá banido do grupo por tempo indeterminado, tá? Aí por fim, pessoal, pra gente finalizar com chave de ouro, ó, isso aqui é o estado da arte, isso aqui é a nata do automobilismo. Guilherme Fernandes e Burim brigando pela ponta. Notem que o Burim faz a pole, ele larga na frente, e o Guilherme tá aqui acompanhando ele de próximo, né? Bem próximo, aliás, desculpa. Então, eu vou até pular as voltas aqui para vocês acompanharem a distância que os dois pilotos ficaram, o tempo todo de prova praticamente. Olha lá, volta 1, aí volta 2, volta 3, volta 4. O Guilherme ele vai se aproximando até ele. O Burim até conseguiu distanciar, mas ele tinha uma estratégia de prova muito bem definida, né? O Burim economizando combustível, o Guilherme andando tudo que podia, né? Então o Guilherme ele foi controlando essa distância para o Burim e o Burim controlando a distância para o Guilherme, até que chegou um momento que o Burim ele de fato ele vê que a sustentação da posição dele não é mais possível e ele toma uma decisão muito inteligente, ele tem consciência de prova do que ele está fazendo. Nota que numa posição de defesa ele poderia ter continuado no traçado de dentro, ele até ameaça, ó. Ele faz essa posição, é um movimento de defesa, obviamente. Ele tá assumindo o traçado mais rápido, forçando o Guilherme a tirar o pé. Mas note que ele não mantém a posição por dentro no traçado de defesa. Ele abre, esse movimento de abertura é um sinal
de que o Guilherme pode avançar e fazer a ultrapassagem. Ou seja, o Burin ele tem ciência de que ele está perdendo a posição, tá? Nas entrelinhas é isso. Então o Guilherme de fato faz a ultrapassagem, né? Segue com a liderança nas voltas seguintes, mas ele acaba perdendo a liderança porque ele precisa fazer a parada. Então notem que ele sai da parada na volta 32 e o Burin vence a prova. Mas esse autocontrole, a gestão de prova, isso aqui é o supra-sumo, é onde todo mundo quer chegar. Beleza?